Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 8 de dezembro de 2015, 13 horas 21 minutos, 29 graus na capital missioneira, e a previsão é de que hoje ainda teremos sol, mas chuva quarta, uma paradinha na quinta e o fim de semana chuvoso. Tomara que isso não aconteça, porque o pessoal gosta muito de um final de semana de sol nesse período do ano. O exercício da advocacia, né, senhores, sempre acompanhou a evolução da sociedade. As petições manuscritas foram substituídas pelas datilografadas e hoje são digitadas e transmitidas em sistemas de peticionamento eletrônico. A quebra do paradigma provocada pelo processo eletrônico provoca também uma natural insegurança diante do novo, mas também é recebida como a concretização da advocacia em tempo real, exercida de qualquer lugar, a qualquer hora. Este é apenas um dos temas do programa de hoje, que recebe com prazer o presidente eleito da OAB, João Olavo Daltrozo, aqui no Café Missioneiro. A eleição ocorreu no dia 17, uma eleição peleada, com duas chapas, mas daqui para frente tudo isso é uma coisa só. É uma nova diretoria que assume com o compromisso de concluir uma obra já iniciada. Inclusive, o senhor João Olavo Daltrozo participou dessa comissão que conseguiu finalmente ampliar a sede e dar uma cara nova para essa sede da subseção, deixando ela muito mais funcional. Esse também é um dos assuntos. A gente vai tratar desse cenário de transição que ocorre no momento. A gente também aguarda o presidente, quase ex-presidente aqui. A gente tinha confirmado com ele, não sabemos se teve um imprevisto, enfim. Muito boa tarde, que bom que o senhor está aqui comigo para a gente fazer uma avaliação desse período que se vive. O interessante no período transitório é se saber a verdade de como está a instituição. Embora a oposição dissesse durante a campanha que existiam problemas, enfim, que realidade foi transmitida ao senhor nessas reuniões que têm ocorrido aí nesse período? Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, direção da Novos Horizontes. Cumprimentar a comunidade missioneira, de modo especial os nossos companheiros, advogados. Tá? Dizer que, antes de mais nada, também cumprimentar o nosso presidente Itaguaci Meirelles, né? Que nos transmitirá o cargo dia 1º de janeiro, por questões estatutárias, questões formais, e reproduzir da minha alegria, do meu contentamento em poder ter sido de fato eleito nessas últimas eleições da subseção, né? A quem pertencemos também há mais de 30 e poucos anos de atuação. Então é uma satisfação e, acima de tudo, devo agradecer aos que votaram em mim. E aos que não votaram, também fica o nosso reconhecimento a cada um. Tivemos uma eleição de alto nível, uma eleição boa, tratamento respeitoso de parte a parte, e é assim que devem ser as eleições da OAB, até porque ali só votam gente com curso superior, então não se admite que uma eleição eventualmente possa baixar o nível. Não foi o que aconteceu, aconteceu uma eleição bonita. Estamos aí numa fase de transição, Della Rui, e mais uma vez muito satisfeito, porque acabamos de constatar, numa reunião de ontem com a nossa diretoria que vai assumir e a outra diretoria que vai entregar, e constatamos que de fato a subseção de Santo Ângelo foi extraordinariamente dirigida pela diretoria atual, né, dirigida pelo Dr. Itaguaci,
com as contas extremamente em dia, não há um tostão atrasado lá na ordem. Ao contrário, ela se mantém com escassos recursos, mas, como digo e volto a repetir, né, diferente até de algumas outras entidades que se sabe por aí. Nós estamos 100% em dia, obrigações mantidas, assumidas e pagas. Tá? Isso, evidente que é uma tranquilidade para quem vai assumir a ordem. Né? Esse é um processo, a gente imagina, pelo menos, que é um processo um pouco complicado, né? Passando até pela assinatura, pela responsabilidade de um cheque, vamos dizer assim. Até o dia 31 de dezembro, quem assina o cheque são as pessoas que estão na diretoria. E 2 dias depois, quem assina o cheque, para ele ter validade mesmo, são outras 2 pessoas. Isso passa por um processo envolvendo as instituições bancárias, tem que se trabalhar tudo isso. Evidente, também, né? Tem que se regularizar isso aí, formalizar, né, o novo atendimento, a nova representatividade, e devo dizer que a OAB, por uma questão de seriedade que ela sempre transmitiu, os cheques serão, de regra, assinados por 2 pessoas. Sim, integrantes da diretoria Integrantes da diretoria. De regra, o presidente e o tesoureiro que assinam em conjunto todos esses compromissos e, evidentemente, resgatam os pagamentos. Nós temos aí obras em andamento, que podemos falar logo mais. Isso exige uma cautela redobrada, porque são valores, de certo modo, significativos. Né? Então, nada melhor do que se fazer, em primeiro lugar, bem feito, e, em segundo lugar, assinatura conjunta. O senhor integrou a comissão de obras, a gente já detalhou aqui em diversos programas todo esse processo, que inclusive o prédio não pertencia de forma legal à OAB, e sim a uma entidade criada, o Clube do Advogado na época. Enfim, o senhor acompanhou isso, vivenciou isso e trabalhou nisso. Agora, embora a gente saiba que serão formadas novas comissões em diferentes atividades, atuações, enfim, dos advogados, mas a obra, eu imagino que o senhor, vindo da comissão de obras, a obra o senhor vai estar lá dentro fiscalizando isso e em cima disso, né? Até por ter participado de todo o processo até agora. Se nós olharmos sob o aspecto material, eu diria que a obra que está sendo feita foi um dos maiores projetos da atual gestão, em obter, conseguir. Aliás, nós na época não apoiamos a atual diretoria estadual da OAB, e mesmo assim, ela, num gesto de reconhecimento com a atual gestão, mesmo assim aprovou a obra por extremamente necessária, né? E acho que é até em prestígio aos advogados missioneiros, liberando lá acima de R$500 mil, né? Deverá chegar próximos a R$1 milhão, para que isso seja investido em favor da advocacia do interior do Estado. E quando digo do interior do Estado, porque a nossa ordem, a daqui, não vai atender somente os advogados da subseção. Possivelmente nós haveremos de estender esse atendimento a nível regional. É o caso do escritório digital que nós pretendemos. Estamos tentando buscar uma regionalização da Caixa de Assistência, né, para que aqui sejam investidos mais dinheiro na área de saúde. Isso envolveria Aliás, outras subseções? Não temos assim observado, não temos recebendo justiça por parte da Caixa, que precisaria investir mais aqui, né, mas basicamente precisamos, acima de tudo, de um local adequado, né? Estamos reivindicando isso aí junto com o Dr. Itaguaci, que já tem feito isso, mas já próximos dias, né, para não dizer na próxima semana, nos próximos dias, estaremos nos reunindo lá em Porto Alegre com a nossa diretoria, que vai assumir, né,
Ricardo Breyer, e também com a diretoria que deixa, que é o presidente Bortolucci, no espírito de prepará-los e exigir aquilo que é justo para os advogados missioneiros, que é um atendimento melhor do que está, um atendimento diferenciado aqui em Santo Ângelo no setor saúde, né, que até agora tivemos tão pouco. E para isso é a importância da obra. Vamos ter lá espaço físico, não vejo como e nem porquê a seccional do Rio Grande do Sul não nos prestigiar no atendimento melhor. Esse escritório, ele seria um espaço dotado de tecnologia para que o advogado possa fazer, por exemplo, uma defesa oral ali de um processo? É isto que se pretende, porque todo processo que vai a recurso, ele é aberto um prazo lá no dia da sessão, no dia do julgamento, para que o advogado de ambas as partes possam, querendo fazer a sustentação oral. Então, o que ocorre? Na maioria das vezes, o advogado do interior, a princípio, não faz essa sustentação por uma série de razões, ou pelo valor da causa, circunstâncias, né? Até porque, via de regra, a sustentação oral não tem, talvez, uma maior relevância. Mas, volto a dizer, sempre tem relevância. Se puder fazer, sempre tem relevância. É lógico que tem seus custos, seus encargos, deslocamento, uma série de coisas. Então, quer dizer, voltando ao escritório digital daqui, permitirá que se faça aqui, via online, esta sustentação oral. Isso é um avanço extraordinário para a advocacia. Não só de Santo Ângelo, né, mas para a advocacia de todo o interior do estado, né. Certamente eles farão isso também em outros locais. Um detalhe de La Rue que nós estamos buscando e que é projeto que o Dr. Itaguaci tem sido insistente nesse ponto, é posicionar a nossa subseção numa outra entrância, né? Assim como as comarcas têm 3 entrâncias, né? Via de regra, a nossa pode passar por uma entrância intermediária, né? Mais ou menos uma entrância além da que está hoje. Quer dizer, hoje nós temos a entrância final, que é a da capital, as outras, que é Caxias do Sul, Santa Maria e Passo Fundo, e nós queremos nos posicionar nesse ponto. O que significa isso? Significa, evidentemente, um retorno a mais para a subseção. E nós, que temos aqui já vários funcionários, temos aqui um custo operacional que não é muito pequeno, né, como foi no passado, em que tínhamos uma secretária só e um simples telefone lá e as coisas tinham que ir andando. Hoje não, hoje a subseção de Santo Ângelo, eu considero ela, se não uma empresa, mas pelo menos uma microempresa, né? Dado uma série de fatores que você teve a oportunidade de observar, uma série de gastos, investimentos, regularização. Aliás, vamos entrar nesse ponto do terreno logo mais, já. Então, quer dizer, o que nós precisamos? Maior receita. Precisamos uma receita mais adequada. E isso o Dr. Itaguaci já fez e nós estaremos repercutindo isso aí novamente na seccional do Rio Grande do Sul para que nós possamos passar dessa entrância para outra entrância. E mais isso elevada. Representa, obviamente, mais verbas. Sim, mais verbas. Significativamente mais verbas, né? Para que a gente possa distribuir essas verbas aqui e aplicar no que for de melhor para a comunidade. O que eu queria me referir ao terreno. Sim. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso aí, desde a pedra fundamental do terreno, né? Lá estava o antigo presidente, né? O saudoso Dr. Irani Araújo dos Santos, que foi o presidente da OAB, que firmou o recebimento deste imóvel, doado que foi na oportunidade pelo município, então representado pelo Mauro Azeredo. Então eu tive a oportunidade de participar disso aí. Na época, essa doação então foi formatada em nome de um clube. A atual sede da ordem, não sei, eu acho que precisava ter sido regularizado naquele momento, mas não foi. Então o assunto se tornou um monstrengo lá no momento da ampliação. Quer dizer, a OAB... Ela não poderia, tecnicamente, não poderia passar a verba para outra entidade. Exatamente.
Não poderia passar verba senão para a própria subseção da OAB de Santo Ângelo. Evidente, de cima para baixo, né? Seria que nem o Estado para o município, né? A federação para o Estado e assim por diante, né? Então isso aí houve um descompasso, né? Criou uma série de entraves e que a atual gestão foi feliz em poder regularizar isso, porque se ela não regulariza, não vem o dinheiro para ampliação dessa obra. Quer dizer, foi muito importante, foi de elementar importância. Aliás, a atual obra não deveria ser sequer, né, feita no estado que foi, né? Tanto que acabou por não sendo sequer averbada no registro de imóveis, não tinha como averbar um imóvel de terceiro em nome da OAB. Isso aí nos deu um custo operacional muito alto, custo de trabalho, um atraso, mas nós queremos deixar aqui a nossa homenagem à atual diretoria que conseguiu, com apoio evidentemente do município, da Câmara, mas em que pese isso, um apoio natural, né? Digamos assim, a Câmara de Vereadores, o município, teria mais que contribuir mesmo, como de fato fez, né? Contribuir para a regularização, quer dizer, algo que está errado precisa ser regularizado. É o que acabou por acontecer, graças ao apoio de todos. Um dos trabalhos que foram realizados e que eu imagino que devam continuar, e eu gostaria da sua opinião sobre isso, nessa transição, processo digital, né? Nessa transição para esse processo, a OAB procurou oferecer cursos, enfim. Como é que fica essa questão? Porque isso é também um fator de exclusão profissional. Não há dúvida. É um ponto-chave. Eu te entendo. Assim como o computador foi um fator de exclusão do que não se adaptou e continuou lá com sua maquininha, agora vem aí processo eletrônico, processo digital, que precisa, evidentemente, sofrer essa adaptação de todos os profissionais terão que se submeterem a isso. Quem não se submeter a isso, corre o risco da exclusão de carreira. Eu conheço colegas meus que deixaram de advogar em função desse quadro, do processo eletrônico. Advogados homenageados aí, advogados de bom nome, diríamos assim, né, deixaram a advocacia em função desse quadro, o quadro da exclusão. Não tem dúvida, a subseção tem esse compromisso, né? A ideia é contratarmos uma funcionária, inclusive, para dar operacionalidade a essa coisa, chamada processo eletrônico, né? Que evidentemente nem o presidente que assume sabe tudo o que é necessário. Então nós vamos colocar lá uma pessoa, vamos prepará-la para que ela oriente o advogado neste ponto. E mais ainda no procedimento digital, que é um segundo passo, né? O processo eletrônico já é conhecido da maioria da advocacia, né? E assim a gente vai tentando levar avante o nosso trabalho. Claro que depende muito do profissional em si, mas eu hoje pela manhã, quando eu li algumas questões envolvendo a advocacia, eu cheguei num número que, nesses tempos de hiperconectividade que nós vivemos, que é um número muito baixo. 15% dos advogados brasileiros têm certificação digital. E isso, se a gente pensar com essa necessidade que se existe, né? O que é a certificação digital? É a nossa assinatura eletrônica, né? Que a garantia de que aquele documento foi realmente emitido por mim e é o que eu penso, enfim, porque ele não precisa ser usado só na advocacia. A certificação digital, ela funciona em diversos campos aí e é um caminho aí para o futuro. Perfeito. Isso também deve ser, eu até acredito que nós aqui em Santo Ângelo tenhamos um percentual bem maior do que este. O número nacional. Mas a certificação eletrônica, como você bem colocou, é você ir ao fórum, ir à Justiça Federal, à Justiça do Trabalho, fazer a sua identificação e poder trabalhar via eletrônica, assim como você trabalha com um banco. O banco você tem a senha,
lá na certificação digital também tem a senha. Evidente que é bem mais complicado do que uma senha de banco, quer dizer, tem uma série de critérios aí, precisa o advogado estar habilitado para a nominação das partes, o número do processo, precisa um encaixe geral aí, né? E eu acho que nos resta irmos aprimorando esse quadro para que a gente, em vez de 15, você tenha 15 para o lado negativo e 85 para o lado positivo, né? Porque, assim, fala-se muito da morosidade. Mas eu diria que não é difícil. é difícil para nós, para mim, que tem além dos 65 anos, mas para um jovem, ele, num dia de orientação, ele aprende tranquilamente. Aliás, isso me faz retornar ao passado, quando estive uma ocasião atendendo um assunto no Tocantins, e lá para 1990, e tinha um aparelho dentro de um escritório de advocacia, de um advogado bem sucedido lá, e eu não conhecia computador. Aí eu entrei no escritório dele e digo, o que é esse aparelho? Ele também não sabia o que era. Sim. Ele me disse, olha, isso chegou para mim, mas eu não sei trabalhar nisso. Diz, ele nem sei como é que funciona esse negócio. Né? E hoje o computador faz parte até dos nossos filhos em casa, né? Quer dizer, tudo se aprende no decorrer do trabalho, no decorrer do tempo. Eu acho que os próprios profissionais... fala-se muito na morosidade da justiça, no acúmulo de processos, que não há espaço físico para se guardar tudo isso, enquanto que o processo físico está lá embaixo de uma pilha que exige... Agora você toca na ferida maior. Eu diria assim, de toda a nossa entrevista, e ainda que se somasse as outras entrevistas, agora você tocou na ferida maior. Então vamos lá. Essa ferida maior é que a gente sonha e sonha e sonha, como diz o ditado, e não acontece. Quer dizer, a solução do desentrave do Poder Judiciário. Eu acho que nós, numa empresa particular, você tem jeito, você busca uma solução. E o Judiciário, nós estamos aí desde guri, desde guri, sabendo que o Judiciário está assoberbado de trabalho, é isso que eles dizem, pelo menos, é dito diuturnamente que as coisas não funcionam ou por falta de espaço ou por falta de funcionários. Mas eu diria assim, essa ferida um dia terá que ser superada. Não há mais espaço para esse tipo de reclamação. Quer dizer, a sociedade não merece esse atendimento do Poder Judiciário. Aliás, falando nisso, nós temos que fazer aqui uma crítica, que seja construtiva, à nossa própria instituição. Porto Alegre há um acúmulo de procedimentos éticos lá paralisados, que não pode continuar assim. Quer dizer, o sujeito não pode fazer uma reclamação, uma representação contra um advogado por eventual deslize na profissão e não obter esse resultado num prazo médio, num prazo razoável. E é o que está ocorrendo. Os processos saem daqui? Saem daqui, é feito o trabalho aqui, por da exemplo, sucessão. esse sistema como é que está? Está zerado. Está zerado, está limpo, está ótimo, mas não é isso que os eventuais prejudicados, por algum descompasso profissional, têm dito. A coisa não anda e não anda lá em cima. E o cliente daqui reclama para nós, quando de fato o que não anda é o Tribunal de Ética, lá com milhares de processos também. Isso envolve prescrição, isso caduca, e não é justo que um profissional que teve seu deslize não seja punido. Ele precisa e deve ser julgado no seu devido tempo, lhe sendo dado o direito de defesa o mais amplo possível. Há vidas envolvidas, Exato, prejuízos aí que jamais serão recuperados, É o que você sabe, e assim é no próprio Poder Judiciário, lá também tem inúmeros prejuízos que jamais serão recuperados. Eu tive um caso recente, numa comarca vizinha aqui, de Santa Rosa, aliás, que, para não parar a dúvida, que a parte vai receber nos céus, depois da morte, Então não se justifica isso, tem que dar prioridade para as pessoas idosas. Terá que haver um jeito para isso. Mas e esperamos
porque é uma prática, o né? Poder Os Judiciário, precatórios do governo né? do Estado, e é tudo uma forma que se faz imaginando que o tempo vai passar e o idoso, aquele que necessita. Pior do que o precatório é o processo, porque o precatório você sabe que um dia você ou teus herdeiros vão receber, sim, a princípio, né? Uhum. Vamos admitir em tese. Sim. E o processo não, o processo é um sofrimento permanente, né? Até o precatório pode esquecer ele, né? E não contar mais com ele. Uhum. Um procedimento judicial, tu não pode fazer isso. Em primeiro lugar, tu não vai esquecê-lo porque de quando em quando ele te dá uma cutucada, né? Sim. Né? Em segundo lugar, tu não vai esquecer porque tu vivencia o processo, né? João Olavo Daltrozo está comigo aqui, são 13 horas e 46 minutos, a gente vai fazer um intervalo no Café Missioneiro e retorna em seguida para tratar de uma atividade que deverá ocorrer na semana que vem, que marca efetivamente, não oficialmente, mas na prática, será a transmissão do cargo do Dr. Itaguaci para o Dr. Daltrozo. A gente fala sobre isso em seguida. Recebo João Olavo Daltrozo, são 10:02. Nas entregas das carteiras da OAB, já se tornou tradição o uso de duas palavras: as prerrogativas e a ética, que são dois conceitos que se interpenetram, isso é uma palavra que eu me engasgo sempre, e se complementam. E o Dr. João Olavo Daltrozo fez, na última sexta-feira, a primeira entrega, por um compromisso do Dr. Itaguaci, de carteiras. E ele colocou um novo elemento nesse discurso de entrega, porque fazendo uma referência muito especial à família, a quem está envolvido nisso, nessa caminhada durante o curso de Direito. O mais importante desse momento, e aí eu gostaria do comentário dele em relação à entrega desse documento, do que esse documento significa, para que o jovem advogado que está recebendo aquilo ali, que evidencia que ele conseguiu vencer uma etapa da vida, mas de utilizar bem esse documento. Eu gostaria de antecipar aqui. É mais ou menos por aí que o jovem advogado deve receber a sua carteira, e é com isso que ele tem que se preocupar? De la Rue, eu procurei destacar que a carteira de advogado me parece que é uma carteira diferente de outras profissões. Ela ora dá e ora exige. Exige, acima de tudo, um procedimento ético, procedimento disciplinar. Pressupõe o advogado aquele que sabe do cumprimento das leis, aquele que age dentro de suas prerrogativas, sim, mas que cumpre, acima de tudo, o seu dever para com aquela carteira, com aquela instituição. Ele é um profissional que tem a obrigação de agir com retidão, agir na linha, né? Não ludibriar nenhum constituinte, porque ele é a pessoa de confiança daquele constituinte, diferente de outras questões, outros profissionais. Então, eu dizia a eles, usem bem essa carteira pelo engrandecimento da categoria que eles estão entrando. Aliás, a nossa eleição foi calcada no princípio ética e cidadania, né? E por fim do exercício profissional, que se chama advocacia, né? Mas eu destacava que pudessem fazer o bom uso dessa carteira e, evidentemente, cumprir com essas prerrogativas, né? Cumprir com suas obrigações, né? O que é a prerrogativa? Porque se por um lado tem um direito, por outro lado tem uma obrigação. O advogado tem a obrigação, no encerramento da causa, ser leal, ser justo e ser correto com o seu cliente, né? Lá na prestação de contas, porque se ele atuou, se ele desempenhou a função de representar o seu cliente, que seja justo e correto e leal, né? E também cumpra com o que determina o seu estatuto, preste conta ao seu cliente, sob pena dele estar infringindo. Item 2, destaquei a participação da família, porque todo estudante, pelo menos isso ocorreu comigo, e espero que tenha ocorrido com meus filhos,
todo estudante, via de regra, quem lhe dá suporte são os pais. Sim. Então, procurei destacar de modo especial a presença dos pais, né, para que ele nunca esqueça desse apoio que ele, via de regra, recebe dos seus pais, que lá estavam, evidentemente, né, em homenagem aos que estavam recebendo a carteira da Ordem dos Advogados. E, acima de tudo, sentisse, então, integrantes da OAB e que viessem até a instituição antes de eventuais críticas, né? O que é muito comum se ouvir alguma crítica, mas questionado se ele foi até a OAB, muitas vezes não conhece a OAB. Então, eu convidei esses jovens advogados para que conheçam a OAB e venham até lá, eventualmente participar de algumas comissões e, acima de tudo, ajudar a tua categoria. Muito bem. Na semana que vem, dia 18, que será feita, na prática, é a passagem do bastão, vamos dizer assim, né? Nós estamos Mas, é claro, vivenciando... dia 31, a data mesmo. Por quê? Porque ocorre um recesso aí nesse período, né? Isso. Dia 18 nós temos, então, esse jantar que visa, acima de tudo, um congraçamento da categoria. Esse congraçamento por quê? Principalmente porque nós estamos homenageando a Ordem, 55 anos da Ordem. Esse é o motivo principal de nosso encontro. Item 2, também o motivo de fim de ano, nada melhor para o encontro da categoria, né? E item 3, diante do quadro, nós esperamos participar disso e evidentemente, fazer aí uma transmissão simbólica do cargo. De posse. Aonde, né? que será na acontecer? ABB, aqui no centro, na sede social da ABB, aqui no centro, se não me falha a memória, na Marquês do Marquês do Herval, né? E os cartões estão à disposição na sede da OAB, na sede da subseção. Haveremos de ter alguns pontos aí de distribuição, enfim, a diretoria atual, aliás, a quem eu transmito meu abraço, doutora Leda Roberto, doutora Simone Silveira, doutor Margutti, e por fim o doutor Tiago Alfaro, né? Sem deixar de mandar o meu abraço fraterno também aquela equipe que foi a campo, né, Dela Rui? A equipe dos 18 conselheiros. Sinto-se todos homenageados e recebo meu muito obrigado, como dizia Santo Tomás de Aquino, né? Muito obrigado pela força, pelo empenho, sem os quais eu não estaria eleito, né? Muito bem. Este João Olavo Daltrozo, que esteve aqui comigo, e eu desejo muito sucesso ao senhor. Muitos que estão com os cabelos brancos, nessa brincadeira que quase a gente já tem entre nós aqui, resolvem botar os chinelos e o pijama e tal. As barbas de molde. Mas o senhor, eu me lembro, antes, quando se cogitava a sua candidatura, a sua alegação foi muito forte, que o senhor tinha trabalhado muito e que queria um tempo para ficar mais próximo dos seus filhos, que não residem aqui. E mesmo assim, o senhor resolveu enfrentar esse desafio. Então, isso de abdicar um pouco da sua vida pessoal, pensando numa classe, num grupo de pessoas, de profissionais, isso é algo muito bonito. Então eu entrego essa verdade aqui também. Eu agradeço a tua posição aos nossos radioouvintes. Agradeço demais. É a segunda vez que tu me faz essa colocação e eu volto a dizer, eu acho que isso se dá em boa parte pela nossa relação já de 5, 10 anos, né? Mas dizendo que normalmente está certo quem disse que quem pouco tempo tem, mais tempo tem, né? Sim. Então a gente sempre acha um tempinho. Eu devo dizer que toda a minha vida profissional eu procuro regrar em organização, né? Eu tenho as minhas coisas mais ou menos organizadas, procuro. Não gosto de deixar as coisas para amanhã. Né? Se der para fazer hoje, eu faço hoje, porque amanhã pode não dar tempo. E com isso eu tenho tempo para tudo. Né?
Eu ontem à noite, terminando o programa, eu vi um depoimento longo do maior pensador vivo no momento no planeta, Zygmunt Bauman. Ele tem 92 anos e ele transmitiu, ele tem a teoria de que nós passamos de um mundo de solidez, de coisas reais, sólidas, concretas, para um mundo onde as coisas são líquidas, que as coisas e isso passa por todas as relações. E também, por exemplo, uma indústria que era sólida, hoje ela enfrenta problemas dentro desse mundo líquido que ele... E ele falou sobre um período que é o intermezzo, né? Que seria o momento que uma coisa está se transformando na outra. E eu quero lhe dizer que bom que existem esses exemplos sólidos, de atitudes sólidas, para os que enfrentarão o mundo líquido, esse que vem por aí, estejam preparados, que se entenda isso. Porque o que acontece no mundo atual, segundo o Zygmunt Bauman? Que os que estavam acostumados com essa coisa sólida não se dão muito bem nesse período de transformação. E os que estão pensando só no líquido não sabem nada ainda, porque isso é muito novo. Então, que bom que exemplos como o seu estão aqui para a gente poder também interpretar esse mundo de hoje. Verdade, eu acho que nós temos que pensar que somos sempre jovens, né? Que o nosso mundo ainda está tudo pela frente, né? E quando a morte chegar, aceitar com tranquilidade, né? Eu levo a minha vida muito equilibrada nesse ponto. Muito bem. Eu agradeço a sua presença. O novo presidente da OAB é João Olavo Daltrozo. São 2h01, o Café Missioneiro fica por aqui. As atrações da nossa semana aí já estão todas agendadas. Amanhã temos o programa da URI. Na quinta-feira nós temos um programa sobre balé aqui. Esse é um período do ano onde ocorrem apresentações. A gente vai falar sobre isso, a importância de na mais tenra idade já se aprender sobre isso. E na sexta-feira o nosso papo é carnaval. A gente já adianta alguma coisa que vai acontecer aí em 2016. 2h02, eu dou boa tarde em nome dos meus colegas Marcos Luft, Sérgio Luiz Toneto Júnior e Gerson Nunes de Freitas. Muito boa tarde e até amanhã.